Olá, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de introdução ao assunto, precisamente dito de citologia. A nossa aula de hoje nós vamos ver sobre a composição química da célula. Lembrando que no livro que eu forneci para vocês no nosso ambiente virtual, essa aula está disposta no capítulo 2 do Alberts. Então, basicamente, pessoal, quando nós falamos de célula, nós estamos falando de um componente biológico que ele é composto com algumas estruturas. Aí nós temos compostos químicos, elementos químicos e também os organitos que compõem uma unidade celular. Nos compostos químicos, aí nós vamos ter o que presente? Nós vamos ter água, os sais minerais ou os eletrólitos, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Esses compostos químicos são o que faz a manutenção química da nossa célula, para a funcionalidade dela. De elementos químicos para compor uma estrutura e cada subunidade de uma célula, aí nós temos disposto carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio e magnésio. Principalmente se eu quero manter um equilíbrio osmótico da minha célula, aí esses elementos químicos vão fazer parte. E de organitos, o que são os organitos, pessoal? Os organitos ou os conjuntos de organelas que nós temos é aquele conjunto de elementos que constituem a célula. Aí nós temos o que? Mitocôndria, ribossomo, complexo aparelho de Golgi, lisossomo, os perixossomos e outras organelas também presentes. Quando eu tenho todos esses componentes juntos, aí eu tenho a função ou a estrutura celular adequada. E quais são as características, então, que nós temos da química da vida? Nós vamos falar isso nesse momento. Bom, é uma química essencialmente orgânica, porque nós sempre vamos ter compostos de carbonos envolvidos no elemento, em cada estrutura celular da minha célula. Vai ser baseada em reações químicas em solução aquosa numa estreita gama de temperaturas, ou seja, eu tenho temperaturas que vão favorecer ou não a manutenção química da vida celular. E as moléculas predominantes são poliméricas e as reações químicas são rigorosamente controladas tanto no espaço e como no tempo. Quando eu tenho essa característica química da vida, eu estou me referindo a algumas unidades fundamentais, como, por exemplo, os açúcares, que na minha célula eu posso ser dividido em polissacarídeos, glicogênios e nas plantas amidos. Eu vou ter também ácidos graxos, que aí já vão ser gorduras ou lipídios, presente principalmente na forma estrutural na membrana lipídica das minhas células. Nós vamos também ter aminoácidos, que vão estar oriundos de proteínas, nucleotídeos, que vão dar origem aos nossos ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, que a gente conhece como DNA, e RNA, ácido desoxirribonucleico, e ácido ribonucleico. Quando a gente fala de unidades fundamentais orgânicas aqui da pequena célula, isso significa que toda célula, para ter unidade viva, para ser considerado um organismo vivo, tem compostos de organismos com base em açúcar, gordura, aminoácido e nucleotídeo. Essas moléculas precursoras, essas moléculas orgânicas precursoras, ou as primeiras moléculas presentes nas minhas células, eu vou ter reações químicas que vão dar origem aos derivados dela, onde nós vamos ter a aplicação de açúcares, gorduras, proteínas, ácidos nucleicos em toda a parte funcional da minha célula. Mas vamos dar uma revisão em química antes de partirmos para a parte celular mesmo. Quando a gente precisa falar que precisamos dar uma revisão química, é porque nós vamos tratar de elementos químicos o tempo todo, como troca de elétron, doação de elétron ou compartilhamento de elétrons. Só que para entender como isso acontece, como eu tenho uma reação química em potencial, eu preciso lembrar de alguns fatores. Por exemplo, cada átomo, no caso de um organismo químico, tem uma região central, um núcleo denso com carga positiva, que é rodeado de uma certa distância por uma nuvem de elétrons carregados negativamente, nos quais são mantidos nessa nuvem ao redor do núcleo por atração eletrostática.
Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós estamos falando aqui do núcleo de um átomo. É um átomo, não é uma célula, é um átomo. É como se eu pegasse um átomo... É como se eu pegasse um átomo de carbono, pessoal. Eu pego uma unidade de um átomo de carbono e aí eu vou dar zoom no microscópio até ver a estrutura química desse átomo de carbono. Quando eu dou zoom nesse átomo de carbono, aí eu vou ter a diferença o quê? Eu vou ter um núcleo central, que a carga do núcleo ele vai ser uma carga positiva. Disposto ao redor do núcleo, eu vou ter uma nuvem de elétrons em órbita. Então, é como se eu tivesse aqui uma órbita, tipo planeta mesmo, uma galáxia que tem os planetas em órbitas. E aqui eu vou ter uma nuvem de elétrons em órbita. Esses elétrons é que vão dar a carga necessária para compartilhar a carga necessária dessa minha molécula. No caso aqui eu estou usando o exemplo do carbono. E aí o que acontece, gente? O núcleo dos átomos, se a gente for dar o zoom aqui para o núcleo desses átomos, ele vai ser constituído por dois tipos de partículas subatômicas, que vão ser os prótons, que vão ser carregados positivamente, e os nêutrons, que são eletricamente neutros. Então, dentro do núcleo, nós vamos ter os prótons, que são essas características positivas, e os nêutrons, que são nêutrons. Eles vão estar dentro do núcleo de um átomo. Aqui nós temos o átomo de carbono, onde o número atômico é 6 e o peso atômico é 6. Se a gente for pensar aqui no átomo de hidrogênio, esse exemplo aqui, nós só temos um átomo aqui, um próton, no caso, no núcleo, onde é somente o número atômico dele. Para lembrar, gente, de como que funciona isso, para somar o peso atômico, nós somamos a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. De elétrons não, desculpa, a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Os elétrons que ficam aqui nas órbitas, o peso molecular dele é insignificante, então não altera o peso de um átomo, por exemplo. Então, somente os produtos presentes no núcleo, que são os prótons e os nêutrons, é que vão dar o peso de uma molécula de átomo para a gente poder trabalhar. Para ficar mais claro, gente, o peso atômico de um átomo ou peso molecular de uma molécula é a reação entre a sua massa e a massa do átomo de hidrogênio. Ela é essencialmente igual ao número de prótons mais o número de nêutrons que o átomo ou a molécula contém, pois os elétrons não têm contribuição para a massa, para o peso. Então, a gente tem aqui o exemplo do carbono. O núcleo dele, eu tenho aqui 6 nêutrons e 6 prótons. Quando eu junto isso aqui, quando eu somo, eu vou dar 12. Ou seja, o peso molecular de uma molécula de carbono é 12. Ah, professora, mas e os 6 elétrons que tem na órbita aqui do carbono? Eles não contam por causa que não tem peso molecular viável, é quase zero esse peso molecular. E quando a gente fala de peso molecular, nós temos que lembrar que 1 mol são as gramas de uma substância, onde X é o peso atômico da substância. Então, se a gente for colocar em uma conta, 1 mol contém 6 vezes 10 a 23ª potência de moléculas de uma substância. Ou o carbono tem 12 mols, ou o carbono tem 12 gramas. Só para a gente lembrar como que fica disperso isso de forma elemento químico. Aqui para a gente lembrar de como identificar esses elementos químicos aqui na nossa tabela. Nós vamos ter essa parte aqui, exemplo aqui do ferro, aqui em cima. Nós vamos ter a distribuição eletrônica. O que é a distribuição eletrônica? São os elétrons que ficam em órbita em comparação ao núcleo. Nessa imagem aqui do lado nós temos. Aí eles têm carga ou força. Quanto mais longe do núcleo, mais força a gente tem. Então nós temos 26 átomos numa molécula de ferro. O número atômico dele é 26. Esses elétrons, 26 elétrons, vão ser dispersos em camadas. E aí a gente tem que lembrar da distribuição eletrônica lá do diagrama de Pauling, onde nós temos as letras que representam a distância e as cargas presenciais. E aí a gente consegue orquestrar isso de uma forma equivalente de elétrons, onde cada etapa, cada camada comporta uma quantidade ideal de elétrons. Aí a gente tem a distribuição eletrônica. Aí na tabela periódica, aí nós temos o número atômico aqui na parte esquerda superior, a distribuição eletrônica na parte direita superior,
Nós temos o nome do elemento, o símbolo na parte central e a massa atômica ou o peso dele, 55,847 ou 55 gramas é o peso, a massa atômica de uma molécula de ferro. Mas isso foi só uma introdução para a gente lembrar de como que funcionam elementos químicos, pessoal. Isso aí vocês vão ver mais basicamente em bioquímica, de forma detalhada. Mas se a gente for voltar aqui para a química da vida, no caso, então nós temos uma relação entre elementos químicos presentes tanto no corpo humano, vou colocar aqui de amarelo agora, como assim no resto do planeta, ou na crosta terrestre. Aí nós vamos ver aqui essa relação. A quantidade de, por exemplo, hidrogênio em relação ao corpo humano e à crosta terrestre. A porcentagem de abundância reativa, nós temos o quê? 63% no corpo humano e menos de, basicamente, 1% na crosta terrestre. Carbono, mais presente também no corpo humano. Oxigênio, mais presente na nossa crosta terrestre. Nitrogênio, mais presente no corpo humano. Cálcio, magnésio, mais presente na crosta terrestre. Sódio, potássio, presente na crosta terrestre. Fósforo, mais presente, por mais que pareça igual, mais presente no corpo humano. Alumínio, mais presente na crosta terrestre. Silício, mais presente na crosta terrestre. E outros também em relação mais presente na crosta terrestre. Quando a gente fala de manutenção da vida, nós vemos que os elementos químicos mais presentes de forma estrutural, como hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, estão presentes mais no corpo humano. Mas isso não significa, pessoal, que não tem os mesmos elementos químicos no corpo humano ou no ambiente, por exemplo, mas se eles têm em quantidades diferentes. Mas quando nós estamos tratando de organismos vivos, os elementos presentes são os mesmos, porém as quantidades e a disposição organizacional, eles são completamente diferentes. Então, vamos começar falando sobre a química do nosso corpo ou das nossas células, partindo pela água, que a gente conhece de forma química como H2O. Ou seja, eu tenho duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio, onde eles têm um compartilhamento de elétrons por meio de uma ligação covalente. Bom, a água é uma substância abundante, tanto no nosso corpo quanto no espaço. O espaço que a gente fala é no ambiente. Se a gente for pensar assim em seres humanos, o homem ele possui até 60% da massa corporal dele é água e a mulher 50%. Onde a gente pode chegar a perder entre 2,5 litros a 3 litros de água por dia. Então, nós temos que repor essa quantidade de água por meio da ingestão de água. A água também é um solvente universal, ou seja, a gente consegue fazer da água um solvente. Já que nós temos uma estrutura neutra, que a gente vai falar mais para frente da água, nós conseguimos fazer solvente a partir dela. Ela também faz regulação termostática ou regulação de temperatura e também ela pode ser considerada um diplo elétron, ou seja, apesar de ser feita de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio ligados por ligação covalente, os pares de elétron ficam mais tempo ao lado do átomo de oxigênio, deixando parcialmente negativo, enquanto os de hidrogênio, o núcleo é muito pequeno, fica pouco tempo com o par de elétrons e por isso a carga pode ser parcialmente positiva, ou seja, nós podemos ter uma molécula de água parcialmente positiva ou parcialmente negativa. E ele vai dissolver substâncias hidrófilas e também substâncias hidrófobas. Olha só o exemplo que nós temos aqui. Nós temos aqui a água sendo utilizada como solvente, e essa parte azulzinha aqui, deixa eu mudar aqui de caneta, e essa parte azulzinha aqui, nós temos as moléculas de água, H2O, 2 de hidrogênio e uma de oxigênio. Aí a gente coloca um cristal de açúcar na água. Com o tempo, esse cristal de açúcar ele vai se dissolver, esse soluto vai se dissolver, porque a água vai ser utilizada como solvente. Então, a água tem a capacidade de fazer o quê? Quebrar estruturas e dissolver ela, porque ela pode ser usada como um solvente. Quando uma substância se dissolve em um líquido, a mistura é denominada solução. A substância dissolvida, no caso desse açúcar, vai ser o nosso soluto e a água vai ser utilizada como solvente. Então, o resultado vai ser uma solução
com água e açúcar, utilizando a água sempre como solvente. O pH da água, gente, é ele que vai dizer se a água é uma substância na verdade, o pH é ele que vai dizer se uma substância é ácida ou uma substância é básica. No caso de uma substância ácida, pessoal, a gente sempre tem adicionado moléculas de hidrogênio para transformar essa substância em uma substância ácida. E quando eu tenho uma substância alcalina, eu removo essa molécula de oxigênio, fazendo com que eu perca hidrogênios. E aí eu vou ter substâncias ácidas e substâncias alcalinas. No caso da água, ela vai ter um pH neutro aqui. É um pH 7 ou um pH neutro. Ou seja, se eu tenho que utilizar a água como solvente e ela está envolvida na pressão osmótica do meu corpo, na hidratação e etc., eu não posso ter nada que altere as estruturas fisiológicas ou bioquímicas do meu corpo. Ou seja, tem que ser algo neutro. Então, a água, ela não é nem ácida e nem básica, ou alcalina. No caso, ela é neutra. Então, eu tenho a taxa de pH, os valores, eu vou de 1 a 14. Sabendo que de 1 a 7, se o pH for entre esses valores, eu vou ter uma substância ácida. E se o pH for de 8 a 14, eu vou ter uma substância alcalina. E se o pH for 7, eu vou ter uma substância neutra. E a água atua como uma substância neutra. Por exemplo, se a gente for pegar aqui o sangue do nosso corpo. O sangue, ele tem um pH neutro. O pH do sangue, ele é basicamente 7,4. Ou seja, ele é um pH neutro. Por quê? Porque o sangue ele vai irrigar todos os tecidos e órgãos do meu corpo. Então, se eu tiver um pH alcalino ou um pH ácido, isso vai interferir de como as reações químicas acontecem nesse tecido. Então, o sangue ele tem que estar sempre em um pH neutro, assim também como a água está sempre em um pH neutro. Quando esse sangue fica ácido, eu chamo ele de um sangue ácido, ou o meu paciente está em um processo de acidose. Quando o sangue fica um sangue alcalino, meu paciente está em um processo de alcalose, onde a gente tem que fazer correções clinicamente para poder estabilizar esse paciente. Só que isso a gente vai ver bem mais para frente, só para a gente ter com base de comparação. Os eletrólitos, pessoal, ou os sais minerais, eles são responsáveis pelo transporte de água para dentro da célula. Ou seja, eu tenho aqui uma célula e eu preciso ter água dentro dela e eu tenho água fora dela. Essa minha água, ela precisa entrar para dentro da minha célula. Só que eu tenho aqui uma membrana. E essa membrana, feita basicamente de carboidratos e gorduras, ela forma uma barreira que impede que tanto o líquido extracelular entre dentro da célula, como o líquido intracelular saia de dentro da célula para o ambiente extracelular. E aí o que acontece? Para essa molécula de água entrar dentro da minha célula, eu preciso de eletrólitos para fazer esse caminho. Passar pelos meus canais iônicos ou pelos meus canais de transmembrana. E aí eu consigo ter um equilíbrio osmótico entre a água do meio extracelular com a água do meio intracelular. E quais são esses eletrólitos ou então esses sais minerais? Nós vamos ter sódio, cloro e potássio, que vão ser responsáveis pelas cargas elétricas aqui das membranas plasmáticas da minha célula, mantendo o funcionamento normal delas, que vão participar na retenção de água nas células dos seres vivos, formando a pressão osmótica, que quando a gente for estudar sobre membrana, nós vamos detalhar essa pressão também e os transportes também. Nós vamos ter o quê? O fósforo e o cálcio, que são os íons, que atuam basicamente juntos. O fósforo vai aparecer na forma de fosfatos, formando moléculas de ATP. Lembra que a gente comentou na aula passada que ATP é o rendimento energético da minha célula? Então, nós temos uma molécula de adenosina junto com 3 moléculas de fósforo. Aí eu tenho adenosina trifosfato, que forma o meu ATP, que é energia, basicamente isso. E o cálcio, além de estar junto do fosfato, é responsável por ativar uma série de enzimas que são responsáveis pelas reações químicas na célula.
e também na formação dos ossos. Aí eu tenho cálcio iônico e cálcio sérico, tem como fazer essa diferenciação. Nós temos também ferro, que vai estar presente na formação de hemoglobina, para quem não conhece. Para quem não conhece, uma hemoglobina, ela é formada basicamente entre um grupamento M e um grupamento globina, que forma a hemoglobina. O meu grupamento M, ele é basicamente ferro, onde vem uma molécula de oxigênio e consegue se prender a ele, e a hemoglobina transporta esse oxigênio para os tecidos e libera esse oxigênio, onde nós temos a respiração do nosso corpo, ou a nutrição dos nossos tecidos. E o ferro é importante para isso. E magnésio, que já vai estar envolvido mais lá, representando lá as células vegetais, ou a clorofila. Mas eu tenho muito magnésio também, principalmente na minha mucosa intestinal. Então, os eletrólitos, basicamente, eles vão hidratar as nossas células. Eles vão permitir que entre e saia água por uma série de fatores de difusões e assim manter a minha célula trabalhando vialmente, ou com viabilidade, no caso. Os carboidratos, pessoal, eles também estão envolvidos na unidade funcional das nossas células. Eles são chamados de carboidratos ou hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares. Basicamente isso, professor, açúcar então é carboidrato? Sim, açúcar é carboidrato. Mas massa é carboidrato também? Sim, massa é um tipo de açúcar que é um tipo de carboidrato. Basicamente são compostos orgânicos feitos de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que o hidrogênio e o oxigênio entram na mesma proporção que se encontra na água. Então, basicamente, nós temos o quê? Carboidrato. Para cada molécula de carbono, eu tenho uma molécula de água. Então, essa é a organização química do carboidrato. Por isso que são carboidratos, são carbonos hidratados, carbono com água. Então, a fórmula é basicamente isso. Para cada molécula de carbono, uma molécula de água. O N aqui embaixo, aqui no carbono, tem um valor variável de acordo com o tamanho das moléculas. Então, se eu tenho uma molécula de água para cada molécula de carbono em uma estrutura química, então esse elemento é um carboidrato. E aí a gente pode separar os carboidratos em monossacarídeos, oligosacarídeos, aí a gente vai ter a classe dos disacarídeos aqui dentro, e também os polissacarídeos. O que aumenta, pessoal? A quantidade de estruturas de carbono e a organização estrutural deles é que vai dizer que tipo de carboidrato nós vamos estar trabalhando. Então, como que funciona a organização dos nossos carboidratos? Bem, pessoal, os monossacarídeos, normalmente eles são carboidratos mais simples. A fórmula geral deles é uma molécula de carbono mais uma molécula de água, que pode ser dividido entre 3, 4, 5 ou 6 moléculas de carbono que vão conter um ou mais grupos de hidroxila. E esses monossacarídeos vão conter um grupo aldeído, que são denominados aldoses, ou um grupo cetona, que são denominados cetoses. Então, vamos aqui dividir eles aqui do lado. Ou seja, quando eu tenho 3 carbonos, eu vou ter uma triose. Então, eu vou ter aqui um carboidrato com uma molécula de água. E aqui eu vou ter um carboidrato com uma molécula de água. Um carboidrato com uma molécula de água. Esse hidrogênio vem para cá. E aí nós vamos ter o quê? Uma triose na parte das aldoses. Um gliceraldeído. Esse é o composto químico. Aqui, da mesma forma, quando eu tenho 5 carbonos, eu vou ter uma pentose. Aqui eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, 5 carbonos. Quando eu tenho aqui associado com moléculas de água, eu tenho um carboidrato. Aqui eu já tenho uma ribose. 6 carbono, tem uma hexose. Aqui uma molécula de glicose. Eu vou ter 6 carbonos e para cada molécula de carbono, uma molécula de água. Aí eu tenho uma glicose. Já nas minhas cetoses, eu também tenho a mesma estrutura. 3 carbonos triose, 5 carbonos pentose, 6 carbonos hexose. E aí, nós temos aqui na cetona, ao invés de um grupo hidroxila igual aqui, nós temos... deixa eu apagar aqui para ficar melhor para ver, pessoal.
Igual eu tenho aqui um grupo hidroxila, que vai dar pra gente a fórmula das aldoses. Aqui nas cetoses eu vou ter o quê? Um grupo cetona na estrutura, mais a quantidade de carbono em relação à quantidade de água, basicamente dá o mesmo intuito do carboidrato. Aí eu mudo. Ao invés de hidroxila, eu tenho cetona, então eu tenho mudando também o tipo de carboidrato, como se eu tiro a hidroxila e tenho uma cetona no lugar, aí eu tenho frutose. Se eu tiro, no caso de uma hexose. Aqui nas pentoses, se eu tiro o grupo carboxila aqui de cima e ao invés disso eu tenho um grupo cetona, eu vou ter uma ribulose. Se eu tiro o grupo hidroxila aqui na minha triose, ao invés de um gliceraldeído, eu vou ter um dihidroxiacetona, porque eu adicionei um grupo cetona. Então, basicamente, a nomenclatura estrutural, triose, pentose, hexose, continua a mesma. Mas nos meus monossacarídeos, eu vou ter as minhas aldoses e as minhas cetoses, a depender da estrutura química, ou carboxila ou uma cetona. E aí a gente vai ter também os disacarídeos. O que acontece nos disacarídeos? Eu vou ter uma ligação entre duas moléculas de monossacarídeos por meio de uma ligação osídica. O que isso significa? Eu tenho aqui um monossacarídeo, uma glicose e aqui uma frutose. A gente entende que são monossacarídeos. Quando eu junto uma glicose com uma frutose, eu libero uma molécula de água. Essa união ou essa junção e liberação de uma molécula de água faz com que essas estruturas, esses monossacarídeos, se liguem e formam um disacarídeo. E aí, quando eu junto glicose e frutose, eu vou ter a origem a um carboidrato chamado sacarose, que vai ser um disacarídeo. É bem simples. Os principais disacarídeos são sacarose ou sucrose, lactose e maltose. São disacarídeos. Eu tenho junção de monossacarídeos por meio de uma ligação osídica onde há perda de água. Muito simples. Os oligosacarídeos já, eles são carboidratos feitos pela união de poucas moléculas de monossacarídeos, até no máximo 10 monossacarídeos. As cadeias curtas são denominadas oligosacarídeos e as cadeias longas são denominadas polissacarídeos. O glicogênio, por exemplo, é um polissacarídeo composto inteiramente pela ligação e unidades de glicose. Então, vamos lá, gente. Quando eu tenho um monossacarídeo individual, como a glicose aqui, como aqui no exemplo, eu tenho um monossacarídeo. Quando eu junto várias moléculas de glicose em um único composto, eu vou ter o que? Um polissacarídeo, porque eu vou ter uma composição de vários monossacarídeos. Mono, um, di, dois, polis são vários. E aí eu trouxe aqui o exemplo do glicogênio, onde a gente tem aqui uma estrutura com várias moléculas de glicose, que é um monossacarídeos agrupadas. Então, o glicogênio passa a ser, por exemplo, um polissacarídeos. Se eu tenho um oligosacarídeo de cadeia curta, eles vão ser uns oligosacarídeos. Minha dicção tá péssima hoje, pessoal. Se eu tenho uma composição de cadeias longas, aí eu vou ter um polissacarídeo. Também não tem confusão nisso. Lembrando que os carboidratos estão envolvidos na minha célula, principalmente na parte estrutural, porque quando a gente for estudar as membranas, a gente vai ver detalhadamente isso. Temos também os lipídios. O que são lipídios, gente? Todo mundo já ouviu falar de lipídio uma vez na vida. Lipídio é um grupo variável de substâncias orgânicas. Basicamente, são substâncias que contêm gordura. Ou seja, o que contém gordura são lipídios. E a gente consegue ver a importância de lipídio numa célula. Tem função energética, termogênese, transdução de sinal para reações químicas, hormônios, antioxidante, formação estrutural, proliferação e diferenciação estrutural também e isolamento térmico. Então, a gordura para o nosso corpo ela é muito boa. Ela está envolvida. A gente não pode ficar sem ingestão de gorduras porque nós precisamos fazer manutenção celular. Porém, em exagero, a gente já tem uma caracterização ruim para o corpo e em falta também nós temos déficit. Então, tem que ser tudo um equilíbrio. Então, lipídios basicamente são gorduras e a gente consegue dividir ele entre glicerídeos, cerídeos, esteroides, fosfolipídios e outros também.
Lembrando que o lipídio, por ser gordura, ele não é dissolvido em água, ou seja, ele é hidrofóbico, ele não se dissolve em água. Ele só se dissolve em solventes orgânicos, como álcool, xilol, benzol, clorifórmio e etc. Então, vamos ver aqui, começando com o ácido graxo. Os ácidos graxos, gente, são todos os ácidos que têm um grupo carboxila, lembra que a gente já falou deles, em uma extremidade e longas caudas de hidrocarbonadas na outra. Existem centenas de tipos diferentes de ácidos graxos. Alguns têm uma ou mais ligações duplas nas caudas hidrocarbonadas e são denominados insaturados. Os ácidos graxos sem ligação dupla são os ácidos graxos saturados. E aqui a gente tem um exemplo, pessoal. Nós temos aqui um grupo carboxila na extremidade e uma cadeia longa de um hidrocarbonato. Quando eu tenho uma cadeia longa, um grupo carboxila de uma extremidade, uma cadeia longa de hidrocarbonato, e no meio dessa cadeia nós temos uma ligação dupla, aí eu vou ter um ácido graxo insaturado. Normalmente eles têm essa curvatura aqui na estrutura molecular. Quando eu tenho um grupo carboxila na extremidade e uma cauda hidrocarbonada sem ligação dupla, aí nós vamos ter um ácido graxo saturado. Ele não tem nenhum tipo de ligação dupla. A gente tem aqui o exemplo do ácido esteárico, que ele é um ácido graxo saturado. E aqui o ácido oleico, que é um ácido graxo insaturado, porque a gente já tem uma ligação dupla no restante da cadeia, aqui uma ligação dupla na cadeia de carbono. E esse exemplo aqui, gente, é um modelo de preenchimento espacial para a gente ter uma noção de como que seria visualizar essa molécula. Temos também de lipídios, gente, deixa eu separar aqui para ficar bem claro. Temos também de lipídios os triagliceróis ou triglicerol ou triglicerídeos, que são ácidos graxos armazenados nas células como reserva de energia, como ácidos graxos e óleos por meio de ligação de éster ao glicerol formando triaglicerol. Então, eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter aqui um glicerol e também a parte de ácidos graxos. E aí eu vou ter um triglicerídeo. Na minha célula, eles vão atuar como reserva de energia, ou seja, é onde a gente tem reserva caso não ingira carboidrato suficiente para formar ATP ou energia. Aí nós temos reservas de triglicerídeos nas células para poder formar energia se necessário. Temos também os fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? São principais componentes das membranas celulares. Então, nós vamos ter, basicamente, dois grupos de glicerol, que vão ser ligados a ácidos graxos, enquanto o terceiro grupo vai ser ligado ao ácido fosfórico. O fosfato é somente ligado a uma variedade de grupos polares pequenos, como a colina. Então, basicamente, a estrutura de um fosfolipídio nós temos aqui a colina ou a cabeça, que é hidrofílica, ou seja, tendo uma cabeça hidrofílica, essa parte aqui vai ter afinidade por água. Já essa cauda, formada por ácidos graxos ou por gorduras, vão ser as partes hidrofóbicas, ou seja, não vão gostar de água. Então, os fosfolipídios eles vão estar presentes formando a membrana das minhas células. Aqui para a gente ver como que funciona, gente. Eu tenho aqui, olha só que interessante, eu tenho aqui a minha célula, toda redondinha, nesse desenho aqui. Deixa eu pôr aqui a setinha para vocês verem. Essa parte cinza aqui é a minha membrana. A minha membrana celular ela tem uma dupla camada fosfolipídica. Então, o que acontece? Eu tenho aqui a estrutura da minha parte do glicerol e a minha parte do meu ácido graxo. Essa parte aqui tem afinidade por água e essa parte aqui é hidrofóbica, não tem afinidade por água. Então, eu vou ter a união de duas camadas, uma bicamada. Na parte intracelular, eu vou ter afinidade por água. E na parte extracelular, afinidade por água. Porém, aqui, água não passa. Então, eu não tenho como perder água do meio intracelular para o meio extracelular e nem do meio extracelular para o meio intracelular. Porque essa parte aqui, que é hidrofóbica, não permite que a água passe. A água só passa por meio de canais
de canais iônicos ou por transporte ativo ou passivo, que é onde a gente tem reações químicas que vai permitir a passagem de água, fazendo assim uma manutenção de equilíbrio osmótico. Basicamente isso. Então vamos ver aqui, gente, agregado de lipídios. Os ácidos graxos possuem uma cabeça hidrofílica, que vai ter afinidade por água, e uma cauda hidrofóbica. Então, basicamente, nós podemos ter um arranjo, como micela, que vai ser redondinha desse jeito, ou um filme na superfície. Quando eu tenho a junção dessas camadas aqui, aí eu vou ter uma bicamada fosfolipídicos. E os triglicerídeos, a estrutura deles vai ser como se fosse um citoplasma, uma gotícula de gordura no citoplasma da célula. É como se tivesse aqui agregado no citoplasma os triglicerídeos. Então, basicamente, a estrutura dos lipídios é essa, pessoal. Em água, eles podem formar um filme e na superfície com pequenas micelas esféricas. Essa é a estrutura de um lipídio. E o fosfolipídio é basicamente assim. Já as proteínas, gente, são substâncias orgânicas quaternárias, ou seja, são feitas de 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Show. Em algumas unidades, nas unidades básicas de ser vivos, a gente consegue acrescentar aí também o fósforo e o enxofre em algumas situações. Mas basicamente as proteínas têm esses elementos químicos. Elas são produzidas pelas células sob orientação direta do material genético, ou seja, o núcleo que dá informação genética para poder ser sintetizada ao fabricar essas proteínas que vão fazer a controle ou produção ou degradação de outras substâncias das células. Então, as proteínas são polímeros de aminoácidos unidos por ligação peptídicas. Olha só que interessante. Então, quando eu tenho várias moléculas de aminoácidos que são ligadas por ligação peptídicas, aí eu vou ter a formação de uma proteína. E como aminoácidos são estruturas que têm funções diferenciadas, então cada proteína vai ter uma função diferenciada. O que são ligações peptídicas, então, pessoal? As ligações peptídicas, nas proteínas, os aminoácidos são mantidos ligados por uma ligação de amida, denominada uma ligação peptídicas. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Um aminoácido e outro aminoácido que vai se juntar e vai formar, por meio de uma ligação peptídica, uma proteína específica. E aqui, nessa parte aqui de vermelho, nós temos aqui as ligações peptídicas, que são as ligações de um grupo amina que vai juntar esses aminoácidos e formar uma proteína. Quando nós formos estudar as proteínas, a parte de síntese de organela lá nos ribossomos, a gente vai ver essa parte mais detalhadamente, só para a gente ter uma noção de como que funciona. E os aminoácidos são pequenas moléculas em sua fórmula que possuem um carbono denominado alfa. E neste carbono estão ligados grupos químicos diferentes, como hidrogênio, grupo amina, e o grupo carboxila. E o grupo R, que é um grupo livre, que pode se ligar às outras estruturas, que vai se diferenciar de aminoácido para aminoácido. As proteínas dos seres vivos usam apenas 20 tipos de aminoácidos. O grupo amina é básico, portanto, de carga positiva. E o grupo carboxila é ácido, portanto, de carga negativa. Então, gente, a fórmula de um aminoácido basicamente eu tenho carbono ligado ao hidrogênio, a um grupo amina, a um grupo carboxina e uma cadeia lateral que vai diferenciar que tipo de aminoácido é esse. Quando eu tenho um conjunto de aminoácido por ligação peptídica, que é ligação pelo grupo amino ou por aminas, aí eu vou ter uma formação de uma proteína. E enzimas também, gente. Quem são as enzimas? Elas vão promover catalisação proteica nas reações químicas sem participar nessas reações. Ou seja, o final da reação, a enzima vai continuar inteira e vai poder iniciar uma nova reação química. Elas vão acelerar reações químicas, vão diminuir a energia de ativação, tem um encaixe chave-fechadura e são específicas. Ou seja, usando aqui o exemplo da pepsina, que é uma das enzimas responsáveis pela digestão. O que vai acontecer? Nós ingerimos a carne, por exemplo, carne com uma proteína muito grande. Nós vamos ingerir carne lá no nosso estômago.
Para essa carne ser digerida, a gente vai precisar de algumas ações, como, por exemplo, nós vamos precisar de uma energia termodinâmica, ou seja, aceleração, reação química, energia de ativação. Então, nós vamos precisar de calor para poder fazer a digestão. Só que para quebrar as cargas proteicas da estrutura da carne, eu vou precisar de quê, pessoal? De uma enzima para poder quebrar essa proteína. A enzima vai ser perdida, essa pepsina aqui no caso, como exemplo? Não, ela não vai ser perdida. Ela vai fazer o quê? Esquema de chave e fechadura. Ela vai se ligar à proteína específica dela e quando ela se ligar, aí vai ter a reação de quebra, no caso desse exemplo. E aí a gente vai ter a digestão da carne em algumas horas, mais ou menos 30 e poucas horas a gente consegue fazer a digestão completa dessa carga grande de proteína. Então é assim que funciona a enzima. Terminou a digestão, a enzima se desliga da chave fechadura. Ah, e a pepsina ela pode atuar para outros tipos de ligações enzimáticas? Não. Cada enzima tem um sítio ativo, que são as minhas fechaduras, as minhas chaves. Elas vão se ligar no que é específico para elas. E temos também, gente, os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? São a base de RNA e de DNA do nosso organismo. Os ácidos nucleicos são macromoléculas ou polímeros feitos de nucleotídeo. O nucleotídeo é composto por 3 moléculas. Uma pentose, que vai ser ribose ou dexorribose, um fosfato e uma base nitrogenada. E aí a gente separa a ribose, esse tipo de açúcar vai estar presente no RNA, por isso que o nome dele é ácido ribonucleico. A dexorribose vai estar presente no DNA, por isso que o nome é ácido desoxirribonucleico. Ou seja, eu mudo um tipo de base nitrogenada, um tipo de açúcar, a depender do tipo de ácido nucleico que eu quero trabalhar. Base nitrogenada vai ter reação básicas e são ricas em hidrogênios. Aí a gente vai ter as bases púricas, que vai ser adenina, guanina, que são moléculas grandes, e as bases pirimídicas, que são a citosina, timina e uracila, que são moléculas menores. Quase não sai, pessoal. Para a gente exemplificar bem, aqui o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele tem uma dupla camada que fica envolvido em forma de hélice, onde os nucleotídeos eles ficam ligados, ou seja, eu vou ter aqui envolvido a adenina, timina, guanina e citosina, onde eu vou ter aqui citosina se liga com guanina, adenina vai se ligar com timina e assim por diante. E aí eu vou formar essa dupla hélice, onde eu vou ter o meu DNA. Essa aqui é a estrutura de um DNA. Nos meus nucleotídeos, ou nas minhas bases nitrogenadas, aí eu vou ter uma estrutura de um grupo fosfato e bases de ligação de hidrogênio, que vai formar essa estrutura. Aí eu vou ter grupo fosfato, eu vou ter grupo de nitrogênio também, e eu vou ter também carboidrato, que vai ser o meu açúcar, para formar essas bases nucleicas. No RNA, basicamente a mesma coisa, só que eu tenho uma fita simples. E no lugar da minha timina, eu vou ter a minha uracila. Então, eu vou ter aqui uracila, citosina, adenina e guanina. E aí eu vou formar. E aí eu já tenho partes genéticas distintas. Por exemplo, enquanto o DNA ele vai dar toda a informação genética da minha célula e progressivamente do meu indivíduo, o RNA também vai fazer isso, porém ajudar na síntese de proteína, que quando a gente for estudar mais para frente sobre os ribossomos, nós vamos ver como que essas sínteses proteicas elas são feitas. E como nós falamos de macromoléculas agora, macromoléculas são moléculas orgânicas mais abundantes nas células vivas que vão constituir as principais unidades fundamentais dessas células e os componentes que conferem as características peculiares que vão distinguir os seres vivos. Ou seja, com tamanho intermediário entre as moléculas orgânicas pequenas e as organelas, as macromoléculas são formadas por ligações covalentes, ou seja, compartilhamento de hidrogênio, em pequenos monômeros orgânicos ou subunidades, formando assim polímeros com cadeias longas.
Então, a gente tem um exemplo aqui de uma célula bacteriana que, basicamente, das macromoléculas, tem a mesma estrutura de uma célula viva, de outras células animais, por exemplo. Célula bacteriana, 30% são substâncias químicas e 70% é água. Desses 30%, o que são as macromoléculas? Fosfolipídios, DNA, RNA, proteínas e polissacarídeos. Isso aqui são as minhas macromoléculas. E de micromoléculas são os íons inorgânicos, que a gente também já viu por cima, basicamente. Então, para a gente entender melhor, eu tenho a subunidade de um elemento químico, um açúcar. Quando eu tenho uma agregação de açúcares ou de carboidratos, eu vou ter o quê? Uma macromolécula, que vai ser um polissacarídeos. Aminoácido, eu tenho um aminoácido isolado, uma subunidade. Agregação de aminoácido por ligações peptídicas, eu vou ter o quê? Uma proteína. Nucleotídeo é uma subunidade, sozinha. Quando eu tenho uma agregação por meio de ligações de hidrogênio, eu vou ter o quê? Um ácido nucleico. Então, basicamente isso, pessoal. A macromolécula vai ser quando eu tenho uma organização de subunidades de moléculas para uma estrutura. E essas macromoléculas é que vão dar as especificidades da minha célula e distinguir elas e também dar a distinção dos seres vivos no caso. E é isso, pessoal, uma aula introdutória, lembrando que está disposta no capítulo 2 do livro do Albert, que vocês têm liberados aí para vocês no AVA, e depois nós nos encontramos para poder ver mais detalhadamente sobre esse assunto. Espero que vocês estudem e também que fiquem bem. Bons estudos para vocês, galera!